Exclusivo. Roberto Cabrini confronta o homem apontado como assassino da jovem Vitória Regina. Um caso que comoveu o país. Isso mesmo, Carol. Após meses de intensos contatos, Marco Antônio Salles dos Santos finalmente quebra o silêncio e fala pela primeira vez sobre todas as acusações que pesam contra ele. Uma entrevista tensa e reveladora. Essa é a grande reportagem de hoje. O acusado de Cajamar. Centro de Detenção Provisória de Guarulhos. Os portões se abrem. Acusado de assassinar brutalmente Vitória Regina, dentro de instantes, Michael Antônio vai estar sentado nesta cadeira. A sua primeira entrevista. Principal acusado do caso Vitória, sem retoques. Nesse momento, então, as suas algemas serão retiradas. Essa conversa não vai ter interrupção. O que você falar é o que vai ser captado. Você tem consciência disso? Sim. Mesmo eventuais hesitações serão documentadas. Ok. Foram mais de 5 dezenas de questionamentos. Você admite ter assassinado friamente Vitória Regina? Durante a votação, eu acabei inserindo o golpe em pessoas. Aí o policial ainda pergunta, e esse machucado no seu braço, foi ela? Você confirma, sim. Machucado, até pela perícia que eu fiz no IML, já constatou que era uma queimadura do meu trabalho. 120 minutos de gravação. Você desenvolveu uma fixação por Vitória? Não. Não tem como eu ter uma fixação por uma pessoa que eu não conheço. Você namora não? Não, só não tem que explicar uma vez. A gente conversou durante muito tempo. Como é que eu posso saber quando você está dizendo a verdade? Se agora ou se naquela confissão? Em cada expressão, respiro ou hesitação, emoção ou falta dela, pistas de uma verdade. Onde é que você estava na noite dos acontecimentos? Na minha casa. Você saiu de casa com seu carro? Não. Entretanto, Michael, isso é desmascarado por imagens de 2 câmeras de segurança que captaram o seu carro indo em direção à sua casa. Como é que você explica isso, Michael? Da confissão, as provas testemunhais e periciais. Foi encontrado material genético da Vitória na lateral do seu carro, no porta-malas e também na sua casa, que, segundo a polícia, foi usada como cativeiro, Michael. Também não entendo, não faz sentido nenhum. Mas então por que os vizinhos escrevem barulhos muito estranhos, discussões, entra e sai de carro na noite dos acontecimentos? Nossa missão é detalhar cada passo da investigação. 26 de fevereiro. Esse é o nosso ponto de partida. Vitória Regina desaparece no caminho do trabalho para casa após desembarcar nesse ponto de ônibus. Seu corpo é encontrado no dia 6 de março. Você pode me relatar cuidadosamente o que você estava fazendo na data dos acontecimentos? No dia 26, eu estava em Campinas durante o dia, trabalhando. Por volta de 5h30, eu voltei para a cidade de Cajamar, onde eu residia. Teve um colega meu que eu faço alguns trabalhos de moto, iria na minha casa para fazer uns trabalhos na moto dele. Depois desse fato, eu descansei, assisti um jogo de futebol. Depois desse momento, até então, eu estava conversando com a minha namorada pelo celular. Depois disso, ela se despediu de mim porque eu iria dormir. Eu também fui dormir e acordei só no dia seguinte. A descoberta de fotos apagadas em seu celular revela uma personalidade oculta no submundo digital. O que ele tentava esconder? Você admite que perseguia a Vitória? Não. No seu celular foram encontradas muitas fotos de Vitória. E não só de Vitória, como também de outras mulheres. Fotos que não eram do meu celular. Eu não sei como conseguiram falar que era dele. Quais fotos que você tem no celular da mulherada? Tipo, Sim, que seja bonito. Mas por que então no seu celular
havia um print da última mensagem feita por ela antes de desaparecer. Não havia nenhum print no meu celular. Não é o que diz a perícia, uma perícia oficial. Sim, da mesma forma que a minha defesa também solicitou uma perícia para verificar como que essas fotos foram alegadas estar no meu celular. As indicações são de que você estava monitorando os passos da Vitória. Não fazia isso, nunca tive ciência de onde ela morava, qual era o percurso que ela fazia, a hora que ela chegava, nunca tive ciência de nada disso. Eu não sabia qual ponto ela chegaria, só fui lá esperar. Aí o policial pergunta o seguinte: você viu o ônibus passar? Você sabia que ela estava dentro? Aí você responde: não, eu não tinha certeza. Eu só vi o ônibus passar. Eu sabia que era o último. São detalhes muito grandes, né? Psicologicamente eu estava abalado. Aí eu chamei ela, eu entrei no meu carro, comecei a conversar com ela, que não era para ela falar, com a minha esposa. Aí nisso ela se alterou e começou a brigar. O que ela fez? Começou a me agredir. Mas olha o que você diz nesse trecho, Michael. Ela entrou no seu carro, entrou, eu não puxei. Você fez questão de ressaltar, eu não puxei. Ela entrou espontaneamente. Ou seja, você fez questão nesse trecho de dizer que você não a puxou, que ela entrou espontaneamente. Se eles falaram que eu conhecia, que eu tinha um relacionamento, qual sentido faria eu dizer que eu teria puxado? E nesse ponto surgem detalhes muito importantes. A casa onde Vitória Regina vivia fica muito próximo daqui, a uma distância de apenas 1 quilômetro e 300 metros. E a distância da casa onde Michael vivia é ainda menor. Basta subir e pegar uma pequena estrada de terra. Uma distância de apenas 800 metros de onde nós estamos falando nesse momento, de onde Vitória Regina desembarcou naquela madrugada. Existem câmeras de segurança que te mostraram circulando nessa região. Nenhuma dessas imagens são nítidas e nenhuma dessas imagens pode comprovar que era eu mesmo. São câmeras, são imagens feitas do seu carro. Da mesma forma que as imagens não são nítidas. Não tem certeza de qual carro estava passando naquele momento. Mas existe, Michael, uma outra câmera que flagra o mesmo carro na mesma rua, um pouco mais adiante. Por que você escondeu essas informações? Por que você não declarou de fato que estava circulando com o seu carro? Essas mesmas câmeras não mostram o veículo saindo da rua da minha casa. Como que essas câmeras não mostram saindo da rua da minha casa? Porque realmente eu não saí dali. Sempre estive no meu endereço. Mas então por que os vizinhos escrevem barulhos muito estranhos, discussões, entra e sai de carro na noite dos acontecimentos? Acho que não faz sentido uma movimentação anormal. Carro se movimentando, moto se movimentando. Por que eles falam em discussão? Entra e sai de carro? Não sei. Entre e sai de carro eu não entendo também. Meu carro foi parado na frente da minha casa antes do fato e estava parado há mais de uma semana. Sua presença na região do crime, Michael, é relatada por uma testemunha importante, motorista de uma van. Essa pessoa descreve, inclusive, ter identificado uma outra pessoa com o rosto encoberto dentro do seu carro. Não faz sentido algum, até porque ele passou muitas horas antes no local e o local escuro. Você intimidou essa pessoa, Michael? Não, em momento nenhum. Apenas o questionei o fato dele, por que ele estava falando que era meu carro. Michael também procura por um outro vizinho, após descobrir que a placa de seu carro foi fotografada. Por que você tirou foto do meu carro? Porque a polícia pediu. Trata-se de Daniel Lucas Pereira. Na delegacia, Daniel relata um comportamento suspeito de Michael após o sumiço de Vitória. Por que ele faria isso? Supostamente ele dizendo que foi a pedido da polícia. Mas também pode ter sido tentando esconder o que realmente aconteceu, até porque ele era um dos investigados. De pronto, no mesmo dia, durante até a noite, eu me apresentei na delegacia, coloquei meu carro à disponibilidade da polícia para fazer perícia, se quisessem. As buscas e suspeitas se concentram na mesma região. Michael tem a prisão decretada e seu carro é apreendido. Suas ações passam a ser o foco da investigação. Dentro desse carro foi encontrado material genético seu e da Vitória. Como é que você explica isso? Não explico, ela nunca esteve no meu carro. Exames feitos no seu carro mostram a seguinte análise. No interior do porta-malas do seu carro foi revelado a existência de manchas latentes na lateral esquerda, no carpete do assoalho. É que você explica isso?
Perícias que foram feitas diversas vezes e não localizaram nada. Até que eles fizeram, até querer concluir algo que era inconclusivo. Você lavou o carro. Por dentro não sujou. Você deu 2 facadas, uma no pescoço, depois a Só sujou, porque quando eu dei a facada ela caiu assim, então só sujou ela. Aí só sujou depois do porta-malas. Continuam aqui a análise. A partir dos tecidos recortados do banco dianteiro direito foi emitido o perfil característico de mistura, na qual observam-se alelos coincidentes aos de um perfil genético de Michael Antônio Salles dos Santos e da vítima, Vitória Regina de Souza. Essa é uma prova muito forte contra você. Sim, eu entendo, mas desconheço. Não tem como ter nenhum vestígio dela no meu carro, até porque ela nunca esteve no meu carro. No dia da exatação eu acabei inserindo um golpe no pescoço dela. Foi só 2 golpes. Foi perto do peito, na barriga, não lembro. Aí eu entrei em desespero e fui sentir na minha casa. Quando chegou na minha casa eu coloquei ela no porta-malas. Mas você diz, eu entrei em desespero e fui sentido à minha casa. E aí, quando eu cheguei à minha casa, eu coloquei ela no porta-malas. Por que você disse isso? Porque eles disseram isso, porque o sangue que eles dizem ter encontrado foi no porta-malas. Esse é o local apontado pela polícia como sendo o do cativeiro, onde Michael Antônio Salles vivia. Ele vivia até 2 dias depois do desaparecimento de Vitória. É uma rua de terra, um local muito simples. A casa foi desocupada logo em seguida ao desaparecimento de Vitória. Vamos entrar. Não há energia elétrica, mas nós vamos procurar filmar o que é possível ser filmado. Trata-se de uma casa de apenas um quarto, sala, quarto e cozinha. Esse é o banheiro. E o banheiro seria muito importante nessa história, porque aqui é que foi encontrada uma marca de sangue. Até que ponto a história de fato aconteceu aqui? A investigação acredita que sim. Por que você se preocupou em sair rapidamente de onde você morava? Na verdade, eu já estava de mudança há mais de um mês. Que até então eu morava sozinho, estava de mudança para morar com a minha esposa. Por que você se preocupou em limpar a sua casa cuidadosamente? Acho que qualquer pessoa que tem uma casa alugada e que vai se mudar, preza pela limpeza para entregar a casa em devidas condições para o dono. Você não estava tentando retirar vestígios? Não, até porque... Esconder vestígios? Não, até porque não tem como limpar vestígios de um crime de tal forma. Você não tinha sangue no corpo? No corpo não, acho que um pouco na mão, mas aí eu só lavei no chuveiro. Aí eu tomei um banho e me deitei pra dormir. Olha o que diz aqui esse laudo. O resultado, resumidamente, confirmou a presença de perfil genético característico de um indivíduo do sexo feminino, coincidente com o perfil genético da vítima, Vitória Regina de Souza, em amostras coletadas na porta do banheiro. Como é que você explica isso? Não faz sentido nenhum uma pessoa ser morta da forma que foi morta e ter um vestígio pequeno de sangue na porta do banheiro. Aí eu peguei uma enxada aqui em casa e saí por cima pelo aquele trio que tem por trás da minha casa. Aí eu tirei a roupa dela pra facilitar, tipo, na hora de enterrar. Você enterrou? E foi um buraco raso. Aí eu fui também. Era quarta-feira, 3h30 da tarde. Essas eram as condições. Uma área de difícil acesso. Estamos na Serra do Japi. Árvores remanescentes da Mata Atlântica. Muitos eucaliptos. Os 3 homens, mais o cão farejador, avançam por essa pequena trilha. Agora falta muito pouco. Mais alguns passos e os homens encontram o corpo de Vitória Regina aqui, sobre esse pequeno tronco de árvore. O único autor desse crime foi Michael Salles. Perigoso. Nós chamamos de Jack. Na gíria, o Jack é o assassino estuprador, que tem um transtorno mental. E esse é o perfil dele, criminoso. Você é um psicopata? Estou diante de um psicopata? Não, está diante de um homem que trabalha, que honra a sua família, que só quer ter o progresso e viver a vida com a sua família. Como é que você recebeu ter sido descrito pelo delegado como um Jack? Com muita tristeza, pesos, fiquei assustado,
temendo pela vida da minha família, pela minha vida em todos os lugares, porque isso é uma sentença de morte em todos os lugares do mundo. O laudo necroscópico, Michael, indicou lesões, perfuro incisivas no tórax, com ruptura da aorta e pescoço causada por instrumento perfuro cortante, uma faca. Ou seja, essa é a descrição de um assassinato brutal. Você concorda com isso? Sim. Você admite ter assassinado friamente Vitória Regina? Não. Sou inocente de tudo isso, de todas as acusações. E por que você forneceu tamanha riqueza de detalhes na sua confissão? A minha confissão foi baseada nos fatos que não só o delegado, mas como vários policiais e investigadores me induziram a confessar naquele momento. E o delegado veio e desferiu diversas frases para mim, me ofendendo, dizendo que de qualquer forma me imputaria o crime. Foi quando eles começaram a querer me oferecer benefícios. O secretário de segurança falou que a aposentadoria da minha mãe estaria garantida, que daria um vale-aluguel para ela. Mas isso exigiria a ocorrência de uma das maiores manipulações da história da polícia brasileira. Sim. Por que fariam isso contra você? Talvez para esconder o que realmente aconteceu, ou que eles não conseguem comprovar. E aí você apresenta detalhes. Aí eu tirei a roupa dela para facilitar na hora de enterrar, para não atrapalhar a decomposição. Por que você se preocupou em falar até isso? Porque ela foi encontrada sem roupa. Até porque, na minha confissão, eu digo que foi 2 facadas. A vítima sofreu 3 facadas. Mas como é que você ia conseguir decorar um roteiro tão extenso e tão repleto de detalhes? Por isso, o vídeo é cortado em diversas partes, para que eles pudessem criar uma história. Você namora com ela? Não, só uma vez. Uma vez? Ficou com ela um tempo? Uma vez. Uma vez só? É, a gente fica uma vez. A gente conversou durante um tempo. Nós ficamos uma vez. Por que nas imagens você não aparece hesitando, Michael? Porque eu não sabia que eles estavam gravando. Tá filmando? Tá. Você vai pro interrogatório, cara. Tem que pôr que vai no processo. Quem é que fabricava o que você teria de dizer, segundo o que você afirma? Os 2 investigadores, o delegado e o secretário de segurança. Aí eu cheguei por volta de umas 5 horas em casa. Aí tinha uns lixos que tinha na minha casa já pra queimar e eu já queimei tudo. A roupa, o celular. Você falou tudo isso? Está na sua boca, é isso? Sim. E você não aparece tentando lembrar palavras, você aparece descrevendo. É o que dá a impressão. Você amarrou os braços dela? Não amarrei nada. A cabeça, você passou o pano aqui para parar de sangrar alguma coisa? Não, só tirei. Não lembro se eu tirei a camiseta, acho que não. Não lembro agora, acho que ficou com a camiseta. Até esses detalhes estão ali na sua fala. Não teria como eu saber como que ela estava. Se eu soubesse, eu não tinha por que eu falar se eu não me lembrava. Mas por que você fala com tamanha segurança e tranquilidade? Não tinha nenhuma tranquilidade naquele momento. Naquele momento eu só queria que tudo aquilo acabasse e eu pudesse dormir, pudesse voltar para minha cela e tentar esquecer tudo que estava acontecendo. Mas por que você aceitou tudo isso? Por que você não exigiu a presença dos seus advogados? Porque eu temia pela vida dos meus familiares e eles tinham dito que meus advogados tinham desistido do caso. Um dos seus advogados saiu porque disse que somente trabalharia com a verdade. Que verdade você estaria escondendo, Michael? Acho que, na verdade, isso são só boatos. Você disse que ali, na confissão, apenas repetiu um roteiro que foi elaborado por outras pessoas. Sim. Mas será que isso não está acontecendo nesse momento? Você não está repetindo um roteiro elaborado por outras pessoas nessa entrevista? Não, porque agora eu posso dizer o que realmente aconteceu comigo. Como é que as pessoas devem decidir qual Michael diz a verdade? O da confissão ou esse, desse momento? O de agora. Pois estou livre, posso falar o que verdadeiramente aconteceu. Você não está livre, você está preso. Com base nessa confissão, o passo a passo de Michael e Vitória é refeito pela polícia. Tudo acontece sem a presença dele. Por quê? Você afirma ser inocente. Sim. Se você é de fato inocente, por que você se recusou a participar da reconstituição? Porque não faria sentido eu estar em um local e constituir provas contra mim mesmo. Se Michael de fato arquitetou e executou o plano, ele agiu sozinho? Hoje já não é mais uma certeza. A Polícia Civil de São Paulo investiga a participação de uma terceira pessoa no crime. Sua identidade é mantida em sigilo. E a certeza que eu tenho é que não foi só ele.
que falta para mim é que quem participou esteja atrás das grades que nem ele. A Vitória pesava cerca de 60 quilos. Como é que você seria capaz de transportar sozinho esse corpo? Não seria, até porque não fui eu que cometi o crime. Mas foi o que você diz na sua confissão. Porque eles queriam que eu dissesse isso, até porque eles não querem procurar o real culpado. Esse real culpado me livraria daqui. Nas suas noites aqui na prisão, você pensa sobre a Vitória? Não, eu penso na minha família. Mas existe nesse momento um pai que jamais vai poder abraçar a sua filha novamente. Da mesma forma que eu não posso abraçar a minha mãe, da mesma forma que eu não posso abraçar a minha esposa, da mesma forma que eu não posso abraçar meus sobrinhos, a minha irmã. Você não deve algo em relação à família da Vitória? Nenhuma. Não devo nada a eles. Michael, em nenhum momento nessa nossa conversa você se emociona. Você fala tudo com uma certa segurança, mas você não se emociona, o que dá margem para as pessoas confirmarem a tese de que você é uma pessoa fria, uma pessoa capaz de atos de frieza, atos de planejamento. Por que você não se emociona em nenhum momento quando estamos falando de uma morte tão brutal de uma pessoa tão inocente? Não tem por que eu me emocionar com algo que eu não fiz. Você aceitaria passar por um exame de sanidade mental, Michael? Isso, na verdade, eles queriam imputar para mim para me passar de louco. Porque a sociedade não acreditaria em mim. Seria a minha palavra de um suposto louco contra a palavra de um policial. Você está pronto para confrontar toda uma investigação policial? Sim. Que envolve provas técnicas? Sim. Científicas? Laudos? Sim. Perícias? Tudo isso está contra você? Sim. Você acha que vai prevalecer? Sempre chega a verdade e que tudo isso vai acabar da melhor forma possível. As algemas são recolocadas nos pulsos de Michael Antônio Salles dos Santos. Enquanto o principal acusado é levado de volta para sua cela, uma sociedade traumatizada pelo assassinato bárbaro de uma jovem de apenas 17 anos tem a chance de refletir sobre cada ângulo dos acontecimentos, na legítima procura por justiça. Todo e qualquer acusado tem o direito de apresentar o seu ângulo, o seu lado da história. Ao jornalismo cabe fazer as perguntas devidas, e elas foram feitas. Nós procuramos todos os citados nesta grande reportagem. O secretário de Segurança de Cajamar, Leandro Arantes, desmente a versão apresentada por Michael e afirma que toda a investigação foi conduzida exclusivamente pela Polícia Civil. O delegado Fábio Senac, responsável pelo caso, declarou que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e devidamente recebida e processada pela Justiça. Já a Secretaria Estadual de Segurança Pública garante que todos os procedimentos adotados, inclusive o depoimento do suspeito, obedeceram estritamente ao Código de Processo Penal.